Deputado, o governador Wilson Lima isentou completamente o presidente Bolsonaro, inclusive em entrevista amplamente divulgada, de qualquer responsabilidade, tanto a respeito das verbas quanto a respeito do oxigênio. Na CPI da pandemia, vira e mexe falam a respeito do oxigênio do Amazonas. A quem devemos, então, culpar? A culpa é do governador, é do secretário preso, é do empresário que guardou tubos de oxigênio para poder vender mais caro? Foram os desvios desse material? A CPI está apurando isso? Como é que se encontra essa situação? Infelizmente, né, a gente percebe que a CPI do Senado ela não busca realmente, de forma técnica, apurar os fatos. E eu posso falar, né, até porque eu acompanhei, Camila, esse desenrolar da falta de medicamentos e também da falta de oxigênio. Para que você tenha uma ideia, no dia 6 de janeiro, né, a empresa White Martins, ela faz uma reclamação à Secretaria de Saúde em relação dessa falta de oxigênio. E a Secretaria, em nota, diz simplesmente que não tem problema de falta de oxigênio. Está lá, eu posso até disponibilizar depois nas minhas redes sociais, já coloquei antes, né, essa matéria na mídia local, entendeu? E no dia 13, nós vimos toda aquela tragédia. O que eu posso garantir para você, que só não foi pior por conta do apoio do governo federal naquele momento tão trágico que vivíamos no Amazonas. Entendeu? O governo federal ele disponibiliza recurso, as condições para que o Estado não deixe faltar nos hospitais medicamentos, equipamentos, médicos, oxigênio. Isso é responsabilidade do governo do Estado e do município. O governo federal dá as condições. Só que em fevereiro, e aí eu posso dizer, porque eu estava nas reuniões do Comitê de Crise no Amazonas, o general Pazuello foi ao Amazonas para coordenar, entendeu, as ações, porque realmente estava meio que atrapalhado o próprio governo do Estado. E volto a repetir, era ali a atribuição, era a competência do governo do Estado, entendeu? Porque o governo é que não pode deixar faltar nada nos hospitais. Não pode faltar medicamentos, médicos, equipamentos, entendeu? E o governo federal estava dando todas as condições de recurso ao material humano também que o governo federal estava dando. Só que o general Pazuello, a partir do momento que ele viu uma falta de planejamento, de organização, ele tomou a frente mesmo em fevereiro. E só não foi pior por conta da presença dele e de toda a sua equipe no Amazonas. Ficaram lá todos os dias, coordenando a partir de fevereiro. Não faltou nada. Inclusive, teve que remover pacientes de Manaus para outros estados, teve que usar a Força Aérea e as Forças Armadas como um todo para minimizar os problemas causados naquele momento. Então, o governo federal, em relação ao oxigênio, se ele não for comunicado pelo governo do estado, que digo, volto a repetir, no dia 6 de janeiro, em notas, a secretaria disse que não teria nenhum problema, entendeu? Ele não teria como agir. Ele estava dando as condições para que o Estado, entendeu, resolvesse da melhor forma possível o problema que nós enfrentávamos em Manaus da pandemia. Então, eu posso te garantir que o governo federal fez o seu papel e continua fazendo. Delegado, não é de hoje, não começou em 2021 a crise na saúde do Amazonas. Os últimos governadores deixaram marcas de corrupção no estado, isso é algo crescente. Como é que começou? Quem começou a corrupção? Por que isso não foi visto antes? O que determinou para chegar ao caos que vemos hoje? Camila, nós temos um sistema precário de saúde no estado do Amazonas. Isso vem de muitos anos de descaso, de corrupção, de desvio. Eu costumo dizer que é uma mistura de incompetência com corrupção, que nos deixou na situação que nós estamos hoje na saúde do Amazonas. Nós temos talvez o pior sistema de saúde, ou um dos piores do Brasil, mesmo tendo investimento per capita sendo um dos maiores do Brasil. Se gasta muito, se gasta mal na saúde do Amazonas.
Isso já vem, como eu disse, de muitos anos. Para que você tenha uma ideia, nesse caso específico do hospital de campanha, onde se viu várias empresas sendo escolhidas diretamente para que sejam indenizadas depois, né, fugindo totalmente da concorrência, do formalismo, né, que rege a administração pública em relação a um contrato, não existe sequer contrato. Isso na saúde do Amazonas e também tem em outros segmentos também, isso é regra. Então, se escolhe diretamente, não se faz sequer como agora o estado de calamidade proporciona uma dispensa de licitação, se prefere se indenizar. E nós fizemos na CPI da Saúde um levantamento, né? Em 10 anos já se foi gasto com procedimentos, processos indenizatórios, mais de 5 bilhões. E a gente analisando, desses 5 bilhões, certamente de 40% a 50% desse valor pode ter sido desviado, né, por conta dessa falta de formalismo de contrato. Ou seja, bilhões foram desviados ao longo de 10 anos e passou por isso por vários governos por conta, né, desse descaso na saúde do nosso Estado. Então, realmente não é do atual governo, já vem de muitos e muitos governos. Deputado, qual que é o interesse, então, já que sabemos que toda a crise da saúde é causada pelos governos anteriores, pela quantidade de corrupção, inclusive envolvendo a família do Omar Aziz e também do atual governador, qual é o interesse de colocar a culpa no ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, a respeito do oxigênio? O interesse é atacar o tempo todo o presidente Bolsonaro. Isso aí está bem claro, né, por conta dos membros da CPI da pandemia. Eles não querem investigar nada, eles não querem investigar o que foi feito nos estados, a quantidade de dinheiro desviada nos estados. Eles não querem isso, eles querem somente atacar o presidente Bolsonaro. E, claro, os seus ministros, a sua equipe. Eu estava lá no momento em que o general Pazuello ficou, né, coordenando, no mês de fevereiro em diante, né, coordenando a questão, né, da pandemia, né, fazendo planejamento, a coordenação de tudo que se fazia ali naquele momento, especialmente na parte logística, e eu vi que as coisas começaram a funcionar. Eu estava lá acompanhando. Entendeu? Agora, aqueles que estavam em sua residência ou fazendo tratativas ou realmente outras situações nada republicanas, eles não podem falar algo nesse sentido, já que eles não estavam presentes. Eu estava lá visitando hospitais, fui nas reuniões do comitê de crise, e posso garantir que, se não fosse o governo federal, nós tínhamos passado por uma situação bem mais complicada do que nós passamos. Delegado, como o senhor vê a reconvocação do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello? A intenção é apurar ou é atacá-lo novamente, já que o Exército decidiu que não vai puni-lo a respeito da manifestação e isso deixou a oposição muito incomodada? Isso aí, mais uma vez, eu volto a dizer que a intenção deles é atacar o presidente, atacar o general Pazuello. Na primeira oportunidade, eles não ficaram contentes com o que ouviram, porque ouviram a verdade, e não é a verdade que eles querem ali. Eles querem, percebe-se, e aí já começa mal uma investigação, quando se percebe que já tem um convencimento daquilo que eles estão apurando, antes mesmo de coletar as informações necessárias para aquilo. E eu posso te afirmar, como delegado de polícia, que a gente busca todos os elementos de provas para depois a gente chegar no caminho do nosso convencimento sobre a autoria e a materialidade daquele crime. Mas antes mesmo de qualquer informação, os membros da CPI, aqueles, especialmente presidente e relatores, já têm um convencimento que devem sempre atacar o presidente Bolsonaro e outras pessoas que procuram não defender o governo federal, mas falar a verdade sobre as ações efetivas do governo federal em relação à pandemia. Inclusive, delegado, o Júlio César Martins contou aqui, Camila, a iluminação da ponte Rio Negro em Manaus teve a iluminação superfaturada
de 1.400.000 para 17 milhões. A matéria está na mídia. É um superfaturamento um tanto quanto robusto, né, delegado? Sim, não só a iluminação, mas a própria construção da ponte, né? Há indícios à época de superfaturamento. E o que falta, Camila, aqui também é muito da fiscalização, cobrança, né, para que tenha controle sobre esses gastos, porque muitas das vezes fica tudo muito solto. Aqui, os órgãos de controle precisam ter mais, ter ações mais efetivas em relação a esses desvios de dinheiro público, que são bem claros em relação não só à saúde, mas, como foi dito agora, a questão da iluminação, na Secretaria de Educação também há indícios, em outros segmentos da cultura, há outros segmentos que também há fortes indícios de desvio de dinheiro público.